Vamos lá, o próximo relato é este daqui. Maledite o dia em que eu... Ah, tá, o relato é esse. O dia em que eu bati na Maledite, porque eu sou dessas. Vamos ver. Cadê? Oi, Ana, tudo bem? De coração, espero que sim. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 39 anos e moro pertinho de vocês. Nesse relato, vou contar algo que aconteceu comigo. Os nomes já estão trocados. O ano era de 1994 e eu tinha 13 anos. Meu pai, José, e a minha mãe, Maria, estavam casados há 14 anos. A vida era difícil, porém, eles se amavam. Minha avó paterna morava a alguns quarteirões de casa. E a Maledite morava no quarteirão de cima da minha avó. Ela devia ter entre 23 e 25 anos na época e era deficiente física, pois usava pinos em uma das pernas, mas isso não a impedia de fazer suas maldades. Meu pai era caminhoneiro, mas não trabalhava viajando por causa da minha mãe, minha irmã e eu. Ele era muito bonito, ele era loiro, olhos azuis, porte corporal médio e a minha mãe não ficava atrás também. Era uma linda mulata de olhos amendoados, e negros. Meu pai era o xerox do cantor do Ahá. Vou até anexar a foto. Ela anexou, eu vi, parece mesmo, sabe o vocalista do Ahá? Parecido. Meu pai, todos os dias, ia ver os meus avós. Italiano sabe como é, né? Bem família. Então, do nada, comecei a notar que os meus pais estavam brigando muito. E como sempre fui observadora e curiosa, uma mistura perigosa às vezes, comecei a notar que as brigas eram por causa dessa Maledite que sempre rodeava a casa dos meus avós. Inclusive quando estávamos lá também. Notei que em casa o telefone tocava toda hora, só quando meu pai chegava em casa do trabalho. Quando minha mãe, minha irmã e eu atendíamos, não falava nada. Mas quando meu pai assim fazia, Ana, a bênção começava a falar. Meu pai mandava ela parar, dizendo que ele amava minha mãe e a família dele, que era para ela procurar alguém solteiro. Mas nada, Ana. Meu pai sempre foi fiel à minha mãe, sempre. Mas não, quando o gosto é tirar da outra. É esse o gosto, não é amor, não. É tirar do outro. Depois parte para outro, larga esse daí também. Bom, na casa da minha nona, ela desfilava na casa da minha nona, ela desfilava na rua mesmo de muletas e pinos para chamar a atenção do meu pai. Comecei a ver passando de bicicleta em frente de casa todos os dias no horário em que o meu pai estava para chegar do serviço. Ana, eu sempre fui esquentada, briguenta, bocuda. Comecei a analisar os horários dos passeios de bicicleta. E um dia, em meio ao pau quebrando dentro de casa por causa da Maledite, eu decidi que eu ia resolver o que os meus pais não conseguiam fazer. Aquele dia, ela ia ver Santo Antônio de cueca. Gente, que expressão é essa? Por que ver Santo Antônio de cueca? Coitado santo. Estávamos reformando a área de casa, na frente. E onde me escondi, havia um montinho de tijolos quebrados. E para isso, Ana, eu sou bem paciente. E eu a avistei em sua ceci rosa. O cenário estava propício. A rua é cheia de fofoqueira. Eu queria que ela se envergonhasse mesmo. Era pra ser na frente de todo mundo mesmo. Peguei o tijolo. Eu achei que você ia dar na mão, mas... Peguei o tijolo e não mirei, porque se eu mirar, eu erro. Eu só joguei. E acertei a roda da frente da bicicleta, fazendo ela cair.
Eu corri com sangue nos olhos, subi em cima dela e batia. Ana, imagina a cena. Uma menininha magrela que só tinha cabelo batendo em um... Uma menininha magrela que só tinha cabelo batendo numa deficiente física, assim, do nada, no meio da rua. Vieram pra apartar, mas eu disse que ela tava fazendo os meus pais se separarem. Aí ninguém mais falou nada. Eu arranhada toda no pescoço, rosto e braços e disse: se eu te pegar, se quer olhando pro meu pai, se a minha mãe e o meu pai brigarem de novo por sua causa, eu acabo com você, entendeu? Sua bênção. Ela só sentiu com a cabeça e sumiu. As brigas, os telefonemas, os desfiles em frente à casa cessaram. Olha, tá vendo? Meus pais ficaram casados por 34 anos quando ele faleceu. No dia do meu aniversário, fazendo uma linda declaração de amor para minha mãe. Gente, peraí. Ele faleceu no dia do seu aniversário? Meus pais ficaram casados por 34 anos quando ele faleceu. No dia do meu aniversário, fazendo uma linda declaração de amor para minha mãe. Ele dizia assim: fofa, eu não me casei, ganhei na loteria. Você foi a única mulher que eu amei. E aí ele começou a infartar. Houve um socorro. Cheguei em casa do trabalho e minha mãe disse que o pai estava internado. Liguei para o meu cunhado para ter notícias e ele disse: você tá forte? Agora não tô mais, né? Meu mundo caiu, Ana. Eu não pude dizer adeus e o quanto eu o amava. Após tentar dormir até a liberação do corpo, eu sonhei com meu pai. Andávamos por um tipo de deserto e caminhávamos rumo a uma porta de ferro enorme. Tinha uns 6 metros de altura. Eu chorava com ele de braços dados e ele falou: filha, não chora, já aceitei a morte. Preciso fazer a passagem. Você precisa ser forte para ser o suporte em nossa família. E aí ele passou por aquela porta que se abriu lentamente. Quando a porta se fechou, eu acordei, só que mais tranquila. E a Maledite ainda mora no mesmo lugar. Eu a vi um tempo atrás, apenas abaixou a cabeça e fingiu que não conhecia. Estava casada. Ana, eu conheci seu canal há cerca de 1 ano, apresentado pelo meu marido. Assisto todos os dias. Manda um beijo pra ele, pois ele é fã incondicional. Um beijo pro seu marido aí, que eu não vou falar o nome, mas um beijo pra ele. Muito obrigada. Esse foi meu relato. Terá mais, podem ter certeza, porém sobrenaturais. Deixem o like, pessoal, não economizem no dedinho. Beijos, galera. Ei, Laia, e depois fala que a violência não dá jeito, alguma coisa. Ai, meu Deus. Mas, bom, amor, pelo menos essa daí era abusada, só de abusada mesmo. Não foi fazer... Não fez nada mais. Tomou um sustinho lá e deu linha. Serviu, pelo menos. Né, pô? Mas tem aquelas que depois disso ia ficar fula, ia lá fazer mais coisa, e mais coisa, e mais coisa. Aí não adianta, né? Aí não ia adiantar. Ai, gente do céu. Cada situação. Quantos anos você tinha quando você deu a coça na Maledite? Se põe no lugar. A raiva que dá, vê, não é proibidão, então não posso falar aqui, né? Se chuchu lá, não sejamos hipócritas. Tá? E falar, imagina, eu ia chegar nela e falar, minha querida, vamos. Nada, na vontade mesmo é sentar. É este daqui. A Pousada Assombrada. Olá, Ana, olá, assombrados. Hoje irei contar um relato que aconteceu comigo em agosto do ano passado. Bem, me chamo Fulana e pode ficar tranquila que daqui em diante os nomes estarão trocados.
Eu sou paulista, nasci e me criei em São Paulo até os 12 anos. Aos 13, nos mudamos para Salvador, na Bahia. Com a pandemia, etc., meus pais decidiram voltar a morar em São Paulo. E foi aí que fizemos as malas e pegamos a estrada rumo a São Paulo. Já é costume nosso viajar assim de carro. Nossa! Para mim, chega até a ser terapêutico. Eu amo ver as paisagens naturais e contemplar a natureza de Deus. Nessa última viagem, tudo estava correndo bem. Até que por volta de 11 horas da noite, decidimos parar numa pousada que fica em uma cidadezinha de Minas Gerais. Não me recordo o nome agora, mas enfim, a pousada estava completamente vazia. Primeiro porque estávamos em plena pandemia e quase ninguém estava viajando, não é mesmo? Meus pais acharam ótimo, pois estávamos com receio de ter que estar perto de outras pessoas, pois quanto mais vazio, melhor seria. Solicitamos um quarto só, pois eu tenho medo de dormir sozinha em hotéis e pousadas, principalmente pelo fato de que eu sempre fui muito sensível ao sobrenatural. Desde muito nova, eu já vivenciei muitas coisas com o mundo espiritual. Subimos algumas escadas e eu reparei que a pousada estava repleta de imagens. Era até meio perturbador, pois eram estátuas estranhas. O quarto tinha uma cama de casal e 2 camas de solteiro. Meus pais dormiram na cama de casal, obviamente, e eu e meu irmão ficamos numa das camas de solteiro, né? Cada um numa cama de solteiro. Enquanto que eu dividi a outra, ele ficou numa cama de solteiro, eles dormiram na cama de casal e meu irmão Pedro ficou numa das camas de solteiro, enquanto eu dividi a outra cama de solteiro com meu irmão caçula, o João, que tem só 9 anos. Tá, tomamos banho, jantamos e logo dormimos, pois estávamos todos exaustos da longa viagem. Acontece que em determinado momento eu acordei e era de madrugada. Eu estava novamente tendo aquela sensação que eu costumo ter quando algo está errado. Eu senti um clima estranho, muito pesado. Me senti observada e tive a sensação de ter alguém em pé atrás de mim. Eu estava virada para a parede e senti como se alguém estivesse bem próximo das minhas costas. Eu gelei e a minha única reação foi orar no meu pensamento. Eu repreendia todo espírito mau que estivesse ali. E é aí que aconteceu o pior. Eu ouvi uma voz que aparentemente vinha dessa coisa que estava atrás de mim. A voz era masculina, porém era estranha. E o mais curioso é que a voz falava em inglês. E então eu ouvi, "Hey girl", tipo, "Hey menina". E logo depois eu senti como se alguém tocasse no meu cabelo. Ana do céu, eu fiquei apavorada, fiquei encolhida debaixo do cobertor e orava incessantemente. Depois de algum tempo, eu finalmente tomei coragem e peguei o celular. E pasmem, o relógio marcava 3h25 da manhã. Eu pensei em chamar minha mãe para ficar acordada comigo, mas eu fiquei com pena do meu pai, que dormia do lado dela. Decidi que eu não ia incomodá-los, pois logo cedinho, às 6 da manhã, teríamos que pegar a estrada novamente. Coloquei algo para assistir no YouTube para tentar me distrair daquela situação toda. E nem preciso dizer que eu não preguei os olhos naquela noite, né? Assim que deu o horário de acordar, eu arrumei tudo calada e fui praticamente correndo para o carro. Depois que já estávamos consideravelmente longe daquele lugar, contei para minha família o que tinha acontecido e eles ficaram chocados. Minha mãe dizia assim: era para você ter me chamado, filha, e não ter aguentado tudo sozinha. Enfim, eu não sei o que pode ter ocasionado isso, mas acredito que por conta de muitas pessoas dormirem ali, talvez sempre de passagem, cada um tem uma energia, sabe? Esses lugares costumam ser assim, pesados. E também aquelas estátuas eram estranhas. Talvez a dona da pousada mexa com alguma coisa, não sei. Não sei mesmo. Esse foi o meu relato, acompanho vocês desde 2016 e só hoje, em pleno 2021, ano passado, eu tive coragem de enviar um relato. Pretendo mandar outros. Grande beijo. Um beijo para você, muito obrigada. Então, às vezes eu também tenho
essa sensação ou esse pensamento de que quartos de lugares de passagem, assim, né? Esses hotéis, hotel em geral, né? É sempre assim, a pessoa sempre vai para ficar só um pouco. Que tipo de muitas energias passando pelo local, vai saber especificamente, ou que nem ela falou dessas estátuas. Será que essas estátuas já estavam lá por uma forma de proteção da proprietária, porque ela já tem medo de algo, talvez, que tá lá e põe aquelas coisas, ou é alguma coisa, sei lá, ela faz algum tipo de invocação, evocação, sei lá, naquele local, e aí não sei o que. Acaba tendo energias ali estranhas. Olha só o que temos aqui. Peraí. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ler este daqui, ó. Vocês estão me enxergando bem aí? Fora esse reflexo, eu fui para trás, fiquei meio no escuro. A Morena do Lago. A Morena do Lago, vamos ver. Olá, Ana, me chamo fulano, tenho 21 anos e quero contar um relato que aconteceu comigo recentemente. Há umas semanas atrás, eu combinei de ir com 2 amigos para acampar. Pelo tédio da quarentena e pela curiosidade de poder acampar, pois é uma atividade que eu sempre tive vontade de fazer. Então, eu moro em São Luís do Maranhão. Decidimos acampar em um lugar mais afastado da zona urbana, perto de um lago. E para chegar lá, tínhamos que andar bastante, porque o lugar era afastado mesmo. Saímos umas 5 da tarde para não atravessar a estrada escura. Chegamos no local referido e nós começamos a montar a barraca, acender o fogo e depois descansamos. Passamos horas conversando e explorando o lugar à noite. Era uma meia-noite, meia mais ou menos, quando nos aprontamos para dormir e lá pelas tantas, não lembro nem que horas eram, eu acordei do nada com uma vontade de usar o banheiro ou a mata. Quando eu saí, escutei alguém cantando. Era uma mulher. Ela não estava muito distante, porém ela estava com uma lamparina bem antiga que dava para ver. Ela era morena e o vestido que usava era bem rudimentar, de cor amarronzada. E eu ficava me perguntando que raios uma mulher fazia naquela hora lá. Eu estava com medo e queria de qualquer forma aceitar a ideia de que era uma moradora local. Porém ela se levantou e começou a andar na água. Aí eu fiquei em choque. E ali ela começou a cantar e dançou no lago. Eu estava paralisado de medo. A experiência terminou quando um ser apareceu do lado dela. Parecia um homem, não deu para ver muito. Ele pegou na mão dela e simplesmente sumiu com ela. Eu fiquei parado ali por um bom tempo, nem usei a mata mais. Voltei para a barraca e contei para os meus amigos, mas ninguém acreditou em mim. Se algum inscrito souber o que pode ser essas coisas, ou já vivenciou algo parecido, não deixe de compartilhar ou de comentar aqui, por favor, pois eu estou muito curioso para saber o que era. Abraços. Então, em São Luís do Maranhão, nesse lugar afastado, aí a mulher segurando uma lanterna, uma lamparina, dançando e cantando sobre as águas e um ser ou alguma coisa pegou na mão dela e sumiu. Se alguém já teve essa experiência, manda a história ou deixa aqui nos comentários. Aqui. Vamos ver. O nome do relato aqui é Ninguém Tem Paciência Comigo. Boa! O que me aconteceu hoje, na verdade foi ontem, no sábado. É isso? Ontem. O que me aconteceu ontem foi muito estranho. Já até comparei o que vem acontecendo com as pessoas que vão a Sete Além.
Mas não vou dizer que fui para lá porque a mim não foi comunicado isso. Bom, Ana, precisei pegar uns documentos com uma pessoa muito amiga. Essa pessoa guardou uns documentos a meu pedido, só que ela se mudou e precisaria procurar nas caixas de mudança. Ela pediu que eu fosse até o quarto onde estão as caixas e que ali eu a aguardasse. Eu fui e quando eu subi as escadas, me senti muito leve, como se estivesse em câmera lenta. As cores já eram diferentes quando eu cheguei na porta do dormitório e essa porta não estava fechada, estava encostada. Coloquei a mão na porta e não precisei empurrar, ela se abriu sozinha. Só que depois que passei a porta, tudo estava muito diferente. Ali não era o mesmo lugar onde eu estava. Confesso que fiquei assustada. Olhei em volta e pude notar que lá só existiam poucas cores. Tudo era preto, cinza claro, cinza escuro e algumas coisas tinham a cor de papelão. As pessoas andavam cabisbaixas. O tempo era todo cinza. Enfim, era um lugar triste de se viver. Bom, eu pensei assim, já que tô aqui, vou explorar, ver o que há por aqui. Não preciso dizer que logo pensei em Sete Além, mas nada nem ninguém me falava nada. Ninguém conversava e, diferente dos outros relatos que temos ouvido, ninguém veio me alertar que ali era Sete Além. Engraçado é que para mim parecia muito com Chernobyl. Eu pensei em Chernobyl quando você falou, você descreveu. Engraçado é que para mim parecia muito com Chernobyl, porque existiam construções e uma enorme roda gigante parada, só que não havia vegetação. Mas não, eu estava no Brasil mesmo. Bom, eu, de repente, lembrei do tal documento que eu teria ido pegar. E andando pelas ruas, fui induzida por não sei o que a entrar num prédio que mais parecia uma repartição pública. Pude perceber que dentro dessa repartição não havia muita organização. Nenhuma novidade se tratando de Brasil. Só que eu não estava nos dias de hoje. Não é possível que fosse nos dias de hoje, porque os papéis estavam por todo lado, gavetas mal fechadas com papel saindo pelas bordas, aqueles arquivos enormes como se usavam nos anos 70, altos, cheios de gavetas, um arquivo colocado ao lado do outro, um andar inteiro assim. Não existiam salas, não existiam salas nesse andar. Eram divisões feitas com aquele material meio plástico, que me foge o nome certo no momento, eu sei qual que é. Ninguém falava comigo. Eu teria que procurar o documento no meio daquilo tudo. E como saber por onde começar? Eu comecei a andar por entre os arquivos, quando do nada alguém me pega pelo braço direito e fala: "O que você está fazendo aqui de novo?" Como assim? Eu nunca havia estado ali. Mas a pessoa me disse: "Você vive aprontando e eu tô sempre tendo que correr para te salvar. Isso já encheu." Bom, quando eu fui tentar falar alguma coisa, a pessoa me disse: "Fica quieta e vamos embora." Ana, essa pessoa começou a andar depressa e me levar de arrasto. Andávamos por entre gavetas, arquivos, umas menininhas pequenas e baixas, umas mesinhas. Ai, eu tô trocando palavra hoje, hein? Umas mesinhas pequenas e baixas, cheias de papéis. Tudo uma balbúrdia. E me deu uma vontade enorme de fazer xixi. Eu não precisei falar nada. E a pessoa que agora eu identificava como um rapaz jovem e magro, parou e me disse: "O banheiro para mulheres é ali. Eu te espero. Vá o mais rápido possível." Entrei e o banheiro era muito diferente. Era daqueles antigos demais, onde tem um buraco no chão, mas quando se está apertada, vai ali mesmo. Bom, saí do banheiro e quando começamos a andar de novo, pude perceber que já não corríamos tanto. Não havia tanta pressa e já não era tudo tão bagunçado. Era um lugar diferente, sim, mas mais calmo e não passava o sentimento de desconforto de antes. Entramos num labirinto, como esses que a gente entra quando vamos ao caixa de grandes lojas dentro dos shoppings, com prateleiras dos dois lados.
mas já não via mais papéis por todo lado e pude notar que havia nas prateleiras uns saquinhos com algumas guloseimas coloridas, muito bonitas e chamativas. Como estávamos mais devagar, mas ele não soltava o meu braço direito, eu achei que eu podia bater um papinho, né? E comecei. Olha, eu gostaria de... Fica quieta. Será que você não vê que tá me dando muito trabalho? O que eu fiz? Por que você tende a aparecer lá no parque? Lembra da roda gigante? Ah, tá. Não, ela falou que ela viu uma roda gigante. Então, e ele falou assim: por que você tem que aparecer lá no parque? E ela, mas não conseguia falar nem mais nem menos. Fica quieta e vamos. Bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu obedeci. Tinha outra opção? Continuamos andando pelo labirinto até que chegamos numa fila. Sim, uma fila, com pessoas à nossa frente, mas não se falava nada. Paramos para esperar nossa vez para não sei o quê. Ana, eu estava curiosa demais para saber o que era ali. Quem eram as pessoas, do que se tratava, tudo. Não sei você, Ana, mas eu não fico em fila alguma sem conversar. Mas naquele lugar eu precisava de algo para começar um papo. Daí torci meu pé e disse: nossa, gente, será que a fila vai demorar? Torci meu pé, tá doendo. Nesse instante, as pessoas na fila, todas, se viraram de costas para mim e o rapaz que ainda segurava o meu braço me olhou bravo, mas bravo, e me disse: cala a boca. Sem discussões, eu me calei. Nem tava com tanta vontade assim de falar. Bom, a fila andou e passamos por uma porta que tinha uma cortina. E não me conformei. A fila era para isso? Para passar por uma cortina branca? Só que depois da cortina branca, as coisas estavam mais bonitas e o mundo parecia muito mais amigável. Tudo já era colorido, as pessoas mais amáveis e eu me sentia melhor. Nós nos sentamos num banco e pela primeira vez ele soltou o meu braço. Daí então eu não ia mais ficar calada. Eu disse: olha, agora que o sufoco acabou, você poderia me explicar o que aconteceu? Eu não vou explicar. Quem vai explicar por que foi pra lá de novo é você. Você bem sabe que não pode ir pra lá. Não, eu não tô entendendo nada. Eu nem sei que lugar é esse. Olha, você anda me dando muito trabalho e eu ainda posso te dar uns tapas no traseiro. Ah, pode não. Não se esqueça do código do idoso e além de ter 60 anos e você ser bem mais jovem do que eu. Homens que agridem mulheres vão presos e blá, blá, blá. E ele me interrompeu com uma risada e disse: olha pra você. Vê se aqui você tem 60 anos. Aqui você não tem nem 14 anos. Por isso eu corria tanto. E eu posso te dar uns tapas sim, porque eu sou mais velho que você e um parente muito bem conceituado. Só não posso te dizer quem sou. E para de falar, porque já te dei explicações demais. Nessa hora, eu percebi que as coisas estavam mais estranhas do que eu pensava. Porque os carros que passavam estavam em câmera lenta. As crianças do lugar gritavam e o som eu não ouvia. Só que, incrivelmente, era um lugar que me passava uma paz imensa e tranquilidade também. Bom, nós nos levantamos e eu passei a segui-lo. Andávamos por entre plantas verdes, muito bonitas e bem tratadas. Algumas pessoas cruzavam conosco e cumprimentavam-nos. Até que uma moça linda passou por ele, deu um sorriso e falou: ela de novo, né? Tenha paciência, afinal é só uma criança. Precisa da sua proteção e carinho. Você ainda será a pessoa que vai fazê-la nascer. Isso é sinal de amor pleno. Foi aí que olhei para as minhas pernas, braços, já que não tinha um espelho. Ana, eu era uma pré-adolescente e provavelmente aquele rapaz seria um dia o meu pai. Não sei em que dimensão nem em que época, em qual encarnação, mas pude entender por que estava tão bravo,
porque se importava tanto comigo e o porquê das palavras dizendo que podia sim me dar uns tapas no traseiro. Andando por entre os canteiros de plantas, vi uma ponte, como aqui tem no Trianon. O que é isso? E achei uma graça, coisa de mundo de bonecas. E ele me disse: vá, agora você vai daqui sozinha. Naquela hora, ele colocou a mão esquerda na minha face direita e me fez um carinho que inundou meu coração de amor. E eu comecei a falar: a gente não pode negociar? Para e vá embora e não queira mudar o seu destino. Que coisa! Diante de tanta gentileza, eu virei de costas para ele e passei pela ponte. Daí senti um gatinho pegar meu pé, morder e sair pulando. Bom, olhei e vi que estava deitada na sala da minha amiga. O gatinho dela mordiscando meu pé e ela com um documento que eu precisava nas mãos. E ela me disse: que bela soneca, hein? Mas espera, eu não estava lá em cima para pegar o documento? Eu não ia procurá-lo? Quê? Ela falou. Você acha que mais alguém mexe nas minhas caixas de mudança? Tá doida, mulher? Parece que nem somos amigas há 50 anos. Que parece que não me conhece. Você nem subiu as escadas. Tava com dores nas juntas e se deitou aqui. Bom, Ana, eu não discuti, mas juro que lembro de subir as escadas dela. Não sei o que se passou. Só sei que fico feliz por tamanho amor que me foi transmitido por aquele rapaz. Espero encontrá-lo novamente e que aí ele tenha um pouco mais de paciência. Beijo, Ana, para você, para o Matheus, para as crianças e toda a família. Que loucura! Que legal! Agora vamos ver. Será que ele seria futuro? Passado ou presente? Ele não poderia ser realmente, talvez... Eu não sei se o seu pai tá vivo. Mas você ia conhecer, né? Você ia saber que o cara é teu pai, porque você conhece teu pai, sei lá. Talvez um pai de outra vida passada. Mas pra onde você tá indo? E você não lembra? Você está se metendo numa outra dimensão? No céu? Está visitando outros lugares onde as pessoas que ainda vão encarnar estão, mas lugares que têm aspectos do passado? Interessante, hein? Bem interessante. É tipo Sete Além, né? Porque fala, não fala que você tá aqui, vamos sair daqui, não sei o quê. Mas ninguém falou em Sete Além. Legal, muito legal. Deixa eu contar mais relato. Bom, esse aqui é que diz que tá meio urgente, eu tenho que ler agora, assim, ao vivo. Vamos lá. Vou ler porque é curto. Olá, Ana, olá, Matheus. O meu relato é bem curto. Pode ser lido como bônus nos relatos ao vivo. Estou enviando porque quero saber se mais alguém ouve isso. Desde criança, ouço como se fosse um tic-tac de relógio, mas de forma mais acelerada. Isso dura alguns segundos e para. Depois recomeça. Para e recomeça umas 3 ou 5 vezes, até parar totalmente. Isso parece vir do forro do meu quarto. E até hoje ainda ouço. Detalhe, eu já morei em 3 casas diferentes e acontecia em todas. Geralmente começa de madrugada, quando estão todos dormindo. Quando era criança, sempre que perguntava se alguém estava ouvindo, ninguém mais ouvia. Então pensei ser algo da minha cabeça, como aquele zumbido que às vezes dá no ouvido. Até que esses dias a minha prima falou que começou a ouvir esse tic-tac no quarto dela também. E o mais estranho, encontrou algo que parece ser um ponteiro de relógio em cima da cama. Eita! Ela até brincou dizendo, ai, será que foi o chapeleiro maluco?
Dei uma pesquisada no Google e encontrei algumas pessoas relatando que ouviam isso também. Ainda assim, achei que podia ser algo que acontece no ouvido mesmo. Mas postei num grupo de ocultismo e algumas pessoas disseram que também ouviam. E uma moça contou que ela e o namorado ouviam ao mesmo tempo. Então não é algo que acontece só dentro do nosso ouvido. Será que mais alguém ouve isso? Ou tem alguma explicação? Porque isso já acontece faz muito tempo, desde quando eu era criança. Atualmente, em 2018, estou com 24 anos e isso me intriga muito. Agradeço por ler meu relato, o canal de vocês é meu favorito, já vi todos os relatos gravados. Um beijo pra você, muito obrigada. Cara, isso eu nunca tinha ouvido falar, eu não sei, alguém aí ouve um tic-tac de relógio, mas como se fosse um pouco mais acelerado? Tic-tac, 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 tic-tac. Dora, meu, tic-tac, tic-tac, alguma coisa. Não sei, se alguém já... Se acontece isso com alguém, também manda o relato, tá? Escreve pra gente aqui, a gente vai contando aí, ou se alguém souber o que é isso, que pode ser isso, porque eu também nunca ouvi falar. Se não é do ouvido, como? Não sei. Vamos para este. Uma estranha aparição em minha casa. Acho que é uma moça. Vamos lá, último da noite, perdão, gente. Uma estranha aparição em minha casa. Olá, Ana e assombrados, irei compartilhar com vocês uma experiência sobrenatural que eu vivi. Ana, os nomes citados estarão trocados, inclusive o meu. Antes de começar a narrar o meu relato, vou deixar claro que não tomo nenhum tipo de medicação ou bebidas alcoólicas que possam alterar o estado mental. Quero mencionar também que não acreditava no sobrenatural até passar por esse tipo de experiência. Quando ouvia pessoas falando desse assunto, achava que era tudo de suas imaginações. E eu estava enganada, pois nesse mundo há muitos mistérios. Agora vamos ao relato. Me chamo Clarice, moro em uma cidade localizada no interior de São Paulo. À época, eu morava com os meus pais e 2 irmãs, sendo eu a mais velha. Estava na faixa etária dos 30 anos. O relato que irei contar aconteceu em março de 2011. Lembro-me de acordar por volta das 9h20 da manhã. O dia estava lindo, calmo e ensolarado. Eu estava desempregada. Nesse dia, iria à cidade vizinha buscar um documento referente à minha profissão e aproveitar para fazer umas comprinhas, porque ainda recebia as verbas rescisórias do emprego anterior. Em casa só estavam eu e a minha irmã Mariana, pois os outros já tinham ido para o trabalho. Mariana estava usando o banheiro principal, então resolvi usar o banheiro da parte superior. A casa é um sobrado. Tomei meu banho e, ao terminar, fui em direção à escada. Foi quando vi, na sala de estar que ficava ao lado, foi quando eu vi na sala de estar que ficava ao lado um ser estranho sentado em uma das cadeiras que ficavam próximas de uma porta de vidro. Ana, eu fiquei paralisada observando aquilo. Era uma figura magérrima, quase esquelética, com poucos fios de cabelos na cabeça que eram brancos, lisos e compridos. A mesma estava vestida com estava vestido com um tipo de roupa parecido com aquelas camisolas hospitalares de cor branca também. Suas pernas estavam juntas com os braços sobrepostos nelas, olhando para o horizonte. Sua posição ficava de perfil para mim. A coisa virou a cabeça em minha direção e percebi que aquilo não tinha rosto, mas parecia com uma mulher sumindo rapidamente diante dos meus olhos. Tudo isso foi muito rápido, cerca de 5 a 8 segundos, mais ou menos. Respirei fundo, perplexa sobre o que acabara de presenciar e desci.
resolvi não comentar nada com a Mariana, porque ela poderia ficar desconfortável em casa, sozinha. E eu fui para o meu quarto, fiz uma breve oração, me arrumei, tomei café e segui para os meus compromissos com os pensamentos voltados naquela aparição. Quando retornei, já era 6 da tarde e minha mãe, que ainda trabalhava nessa época, já tinha chegado. Conversamos um pouco e ela foi tomar um banho. Nisso, a Mariana saiu de seu quarto e notei que ela estava estranha, me olhando com raiva. De repente começou a me insultar sem motivo nenhum, mesmo porque já éramos pessoas adultas, não mais adolescentes. Achei seu comportamento estranho, não dei bola, liguei a TV e quando estava assistindo um noticiário, ela me agrediu pelas costas com tapas e xingamentos, sendo que estava tudo bem antes, não tinha motivo para estar acontecendo tudo aquilo. Foi um final de dia estressante para mim e para minha mãe. No outro dia, comecei uma pesquisa na internet para ver se encontrava alguma explicação sobre aparições desse tipo. E segundo as pesquisas, tratava-se de um espectro, que é uma aparição de um defunto com aparência de fantasma. E havia muitas pessoas relatando que já tinham visto isso também, inclusive pessoas de outros países. Após uns 2 meses do ocorrido, contei para minha mãe e minha outra irmã caçula, Ângela, sobre a entidade que eu vi. Elas acreditaram que foi algo realmente maligno que adentrou a nossa casa naquele momento, talvez mandado por alguém, não sei. Acredito que aquela entidade ficou furiosa por eu vê-la e usou da Mariana para descontar sua raiva. Só uma opinião pessoal. Mas fiquei com uma pergunta no ar. Por que justo eu a vi? Enfim, termina esse relato arrepiada de lembrar daquele dia. Ana, desculpe se o relato ficou longo, precisava detalhar para que entendesse bem. Quero lhe dizer que conheci o canal de vocês em 2014 e gostei demais, pois narram o sobrenatural com respeito, tanto você quanto o Matheus. Abraços a todos, um beijo para você, muito obrigada, somente para mim agora. Certo. Será que você não é mais sensível ao mundo sobrenatural? Será que esse ser que você viu não é tipo a desgraça? Agora, por que ela estava lá? Não sei. Credo, que cena. Você vê o bichão assim, sentado na cadeira de lado pra você, né? Você já tá se borrando de medo, assim. Aí o bicho faz isso. Oh, Laia! Eles fazem curso pra essa viradinha de pescoço, não é possível. É igual filme de terror. Eles fazem curso pra aparecer de forma assustadora, aparecer de costa, andar de costa, aparecer de lado e depois virar a cabeça, que dá mais susto ainda. Curso, deve ser isso. Entrei no parque e fui para Sete Além. A moça que nos conta esse relato eu conheço, tá? É minha amiga à distância, mas eu conheço essa pessoa e acredito que não ia estar mentindo. Ela diz que assistindo aqui alguns vídeos do canal, viu que algumas pessoas tiveram contato com Sete Além. E ela nunca tinha se atinado para esse assunto. Ela achava que era fanfic, contos de outra dimensão, coisas do tipo. Nunca acreditou muito. Ela é bem cética, né? Achou que era gente que inventava essas histórias e tudo mais. Mas pensando bem, ela acha que talvez isso tenha acontecido com ela também. Ela diz que uma vez ela se perdeu numa trilha no Parque Burle Marx, antiga fábrica dos cobertores Paraíba, em São José dos Campos. E sim, ela se encontrou com um mendigo negro que sofria de doença hepática. Era o que ela achava. Porque sim, ela se encontrou com uma pessoa amarelada. Bom, foi assim, ela acredita que foi mais ou menos em 2011 que isso aconteceu. Ela, como todo joseense, né, de São José dos Campos, frequentava o parque. Parque esse que é todo vigiado pelo COI. Portanto, apesar de ser um bosque com muitas árvores, capivaras, teius, esquilos e demais vida silvestre, ele é totalmente seguro.
Então ela estava lá caminhando pelas trilhas quando apertou aquela vontade de fazer xixi. E ela disse que cronometrava o tempo dela, porque às 11 horas ela tinha que voltar para casa para tomar banho, para poder ir trabalhar. E nessa época ela ainda exercia a profissão de telefonista. Então ela saiu da trilha e entrou atrás de umas árvores para fugir da visão dos transeuntes ali, dos ciclistas. E se abaixou para fazer xixi. Aí ela fez xixi e quando voltou, né, ela foi para cima porque ela era uma pequena ladeira, ela se escondeu atrás de um pau-brasil, sabe? Ela saiu da trilha, desceu uma ladeirinha, se escondeu atrás de pau-brasil. Então, aí ela subiu de novo para sair, né, do meio daquelas árvores, mas cadê a trilha? Que ela não achava mais. O único caminho que tinha ali era uma pequena trilhazinha que dava lá para baixo, na cerca de arame, que sai na rua, no fundo do parque. Bom, ela olhou no relógio e era por volta das 9h50 da manhã. Aí ela pensou, eu vou sair pelos fundos, porque para quem faz mountain bike, lá tem algumas saídas com pequenos obstáculos de treino através da cerca. Dá para entrar e sair treinando ali de mountain bike. Ela falou, vou sair por lá. Bem, ela desceu pela trilha, por aquela trilhazinha ali, que era diferente da trilha que ela tinha andado, desceu por aquela trilhazinha e de fato chegou até um portão, ou melhor, um antigo batente de ferro, que outrora foi um portão. Aí ela desceu e pensou, vou subir pelo próximo e volto ao parque na próxima entrada. E a rua em que ela saiu, apesar de não ser asfaltada, ela contorna o parque e sobe até onde há um reservatório de água da Sabesp. E se você olhar no Maps, vai ver que a rua contorna o parque, tendo o Rio Paraíba do lado direito. Uma rua que em menos de 5 minutos você contorna e sai na avenida principal. Ela acha que é ali do lado da Secretaria de Cultura. Um lugar que, apesar de não ter asfalto, é bem movimentado, porque diz que existem casas atrás do parque. Só não tem morador por causa do rio ali atrás do bosque. Mas na parte de trás do parque, ela tem uma vila e tudo mais. Só que o que aconteceu? Ela nunca conseguia chegar até a esquina daquela rua. Ela nunca conseguia dobrar a esquina. Parece que ela andava e nunca chegava. A impressão que ela tinha é que o relógio parou, porque nunca saía, era 9h53, dali a pouco ela olhava, era 9h55, e ela já estava derretendo de calor e começou a correr e não saía dali. Ela acreditava na época que ela tinha se perdido ali e por conta do estresse. Na época ela estava assim sobrecarregada mesmo, estava sofrendo um estresse grande. Mas foi aí que começou uma coisa mais estranha ainda. Da esquina que ela via, mas não conseguia alcançar, começou a vir caminhões, mas caminhões antigos. Tipo aqueles Fenemê que tinha na década de 70 e 80. Aqueles caminhões bicudos com grade quadrada na frente. Passavam por ela esses caminhões caindo aos pedaços e os caminhoneiros dentro deles olhavam para ela com cara feia. Aí deu pânico nela, porque ela olhou para trás e não via mais entrada para voltar para o parque. Não tinha para onde ela correr. Não tinha para onde fugir caso alguém saísse daquele caminhão e fosse atacar ela, sei lá. Ela já ficou imaginando que ia ser estuprada por um daqueles caminhoneiros esquisitos. Enfim, ela estava tendo ali um ataque de pânico praticamente quando do nada surgiu ali aquele mendigo. Era um senhor negro, magérrimo, todo maltrapilho, cheirando mal. E ele foi para frente dela e disse o seguinte: Moça, você tem que sair daqui, que é perigoso. Ela disse que nessa hora ela já estava chorando de soluçar e perguntou para ele, mas como que eu saio daqui? Onde que está o caminho para eu sair daqui? E ele respondeu, aqui moça, de onde você veio. E estava ali a saída da trilha, aquela onde dava no pau-brasil. Estava bem na frente dela. Mas como? Se ela estava andando e deixou aquela entrada para trás.
Então ela agradeceu e o homem ficou olhando para ela com aqueles olhos amarelos, que ela achava até então que era por conta de cirrose, né? Cirrose hepática avançada, né? Quem bebe muito tem isso. Só que ao subir a trilha, ela já voltou a ouvir as vozes das pessoas, pessoal conversando, e voltou para a trilha onde dava ali no lago, onde tinha a antiga mansão do dono da tecelagem. Cheio de gente fazendo ginástica, criança brincando, sorveteiro passando, tudo normal. E assim, tudo em menos de 3 minutos. E detalhe, a hora que ela saiu do parque, olhou no relógio e já era 12h40. Não era mais 9 e pouco, né? 9h53, 9h50, nunca saía desse horário. Agora já era, de repente, era 12h50. Nem deu tempo dela almoçar, ela teve que pegar um táxi correndo para casa, tomar um banho voando e trabalhar. E chegou atrasada no trabalho. Ela chegou a contar esse ocorrido para um psiquiatra algum tempo depois. E ele disse que sim, que ela teve essa sensação de perda da realidade por conta da crise de pânico que ela sentiu. O ataque de pânico levou a ela essa, né, dissociação da realidade aí. E essa explicação do psiquiatra até que a acalmou durante alguns anos. Afinal, ela retornou ao parque outras vezes, foi de carro até a rua lá de trás, né? Passou pela rua até a caixa d'água lá e tudo normal, nada de estranho. Viu todas as entradas e saídas das trilhas, mas nunca viu o tal batente de ferro lá que lembrava um mata-burro. Não aquele que saía de trás do pau-brasil. E agora ela se pergunta, será que o psiquiatra tinha razão? Ou será que ela quase foi parar em Sete Além? Ela diz que agora ela tá até com medo de realmente ter ido para Sete Além. E você, já foi para Sete Além? Já se deparou com uma dimensão paralela, num lugar estranho, que você tá num lugar de repente, hora que vê tá em outro, muito esquisito, muito sombrio? Se você já passou por uma experiência dessa ou conhece alguém que passou, manda o seu relato pra gente. E deixa aqui nos comentários também. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Aliás, meu marido, oi Ana, me chamo fulana e venho por meio deste e-mail relatar o que ocorreu recentemente comigo e com meu marido. Não se preocupe, não irei citar nomes. Adianto que não é nada assustador, porém inusitado e interessante. Ouvi muitos relatos sobre isso no canal e resolvi mandar o meu, espero que goste. O meu marido trabalha como gerente de supermercado. E ele me disse que estava ajudando alguns funcionários no descarregamento de mercadorias nesse dia e quando terminou com o descarregamento foi lavar as mãos e sentiu por falta da aliança, deu por falta da aliança. Logo ele entrou em desespero, não por ter perdido a aliança, mas sim pela minha reação quando soubesse do ocorrido, pois eu sou bem brava. Pois bem, chegando em casa, ele me explicou tudo, nos mínimos detalhes. O cara tava morrendo de medo. Como que eu vou explicar pra minha mulher que eu tô sem aliança? Ela não vai acreditar nunca. Bom, ele me explicou tudo nos mínimos detalhes. E eu fiquei chateada, claro, mas eu entendi. Afinal, isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Porém, no outro dia, no horário de almoço dele, ele me chega em casa com uma aliança no dedo. E eu pensei que ele tivesse encontrado a aliança. Mas não, a aliança, segundo ele, era de um amigo que tinha acabado de se separar. Não faça isso, eu não sei, mas eu não gosto de usar aliança dos outros. De um amigo que tinha acabado de se separar. Eu conheço esse amigo, e sim, ele tinha acabado de se separar mesmo. E ele disse que tinha comprado a tal aliança do amigo, para não ficar sem. Ana, eu fiquei muito brava, eu também ficaria. Eu disse um monte para ele. Porque aquela aliança não significava nada pra mim. Afinal, pertencia a outra pessoa, né? E que se separou ainda. Pode parecer bobagem, mas eu não quis que ele ficasse com a aliança. Mas ele me convenceu de que ficaria com ela até comprar uma nova pra ele. Aceitei, mesmo a contragosto. Passaram-se 2 dias e nesse meio tempo eu havia trocado toda a roupa de cama.
Porém, numa manhã, quando acordei, dei de cara com a aliança do meu esposo em cima do travesseiro dele. Ana, eu fiquei perplexa. Como pode? Até porque ele perdeu a aliança no trabalho. E ele tem certeza disso, porque pouco antes dele perder a tal aliança, ele assinou alguns papéis lá e viu que a aliança ainda estava no dedo. Quando ele chegou em casa, eu mostrei a aliança a ele e ficamos nos encarando que nem dois bobos sem entender o que tinha acontecido. Por fim, ele devolveu a aliança do amigo e voltou a usar a que era dele. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Desculpe se ficou longo. É que eu sou daquelas pessoas que custa falar, mas quando entra no assunto, já viu, né? Um beijo pra você, pro Matheus, pros bebês vampiros. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite. Muito obrigada. Um beijo pra você. Obrigado pelo relato. Olha, mais um relato onde o objeto aparece no travesseiro, colocado em cima do travesseiro, ao lado. A hora que você acorda e abre seus olhinhos, o negócio está lá. Lembra do brinco? O brinquinho de pérola que ela perdeu, não sei o que. Quando ela abriu os olhos, ele estava ali, ó, no travesseiro, do lado dela, colocado ali. Mas não, eu também não ficaria bravo, também não venha, fique sem aliança, mas não venha pegar aliança de outra pessoa, ainda mais que está se separando. Não tem boas energias ali, não. Aí alguma coisa acho que percebeu e falou, não, coitado, vou devolver. Eu vou devolver. E... interessante, hein? Aliança também é um negócio que o povo lá do lado de lá que rouba as coisas gosta de levar. Eles gostam de levar aliança, gostam de levar meia, gostam de levar caneta, gostam de levar Tupperware, ou a tampa ou o pote. Não, nunca os dois juntos. Eles gostam de levar... acho que é isso. Vamos contar mais um que eu separei aqui. Tá. Deixa eu ler este daqui, ó. Alguém me pediu o relato de lobisomem ontem, acho que foi o canal do Hells, né? O Hells pediu o relato de lobisomem, tem um relato de lobisomem aqui, ó. Curto. O lobisomem que perturbava a vizinha. Pelo menos perturbava a vizinha, não perturbava não. Ah, tem água aqui, gente. Na caneca, gente. Algumas canecas estão de volta na loja, tá? Essa caneca contato, ela tá de volta na loja assombrada. Contato, Alien e Taboija. Logo esperamos, chegam as outras. Inclusive novas canecas, novas estampas. Bom, o lobisomem que perturbava a vizinha. Oi, Ana, meu nome é Fulana e vim por meio deste e-mail contar um relato que já virou tradição de família e ele é curto. Minha família sempre, quando pode, toca no assunto, principalmente por parte do meu pai e tios. Esse fato aconteceu entre os anos 70 e 80. Meu pai e tios eram crianças. Era um total de 5 filhos. O quintal aqui é enorme e naquela época não tinha o costume de ir ao supermercado, então as famílias plantavam no próprio quintal. Meus avós dormiam num quarto mais próximo à rua e os meus tios distribuídos em outros 2 quartos. Ah, e é bom lembrar, havia 2 cães no quintal também. Em uma noite, minha tia mais velha acordou no meio da noite e ouviu os cães latindo muito, mas era um latido de medo. Então ela acordou meu pai, que não se garantiu e foi acordar o meu avô. Nesse momento, os cães já tinham corrido, chorando muito, para a porta da cozinha, pois a criatura estava tentando entrar na casa e arranhava muito a porta da sala. O meu avô e pai foram munidos de facão para ver o que estava causando tanto terror aos bichos. Eles saíram pela porta da cozinha com o meu pai morrendo de medo e deram a volta pela casa. Os cães estavam tremendo muito e tinha até urina ao redor deles, ou seja, eles chegaram a se urinar de medo, os bichinhos. O meu avô, então, indo na frente, continuou a contornar a casa,
foi quando ele se deparou com uma coisa grande, peluda e preta e gritou para o meu pai: "Olha o lobisomem, fulano!" Meu pai viu a criatura e voltou correndo para casa e o meu avô não conseguiu alcançar o bicho. Após essa noite, pela manhã, eles relataram ver pegadas na plantação e uma parte destruída. Os vizinhos disseram o mesmo e deduziram que esse bicho foi passando de casa em casa pela madrugada, destruindo tudo o que via e atacando galinhas. Eu acho que pelos muros serem pequenos, serem baixos, isso facilitou bastante. Eles suspeitavam de um cara que morava sozinho e era muito estranho. Contudo, no passado não deu em nada. A minha tia diz que depois que esse homem morreu, nunca mais aconteceu nada de estranho na vizinhança também. E que tiveram que trocar a porta da sala de tão arranhada e destruída que ela estava. Olha, eles juram que isso realmente aconteceu. E até hoje confirmam isso, principalmente o meu pai e o meu avô, que viram. Eles não confirmaram se era lua cheia naquela noite ou não. Bom, fico feliz por você ler o meu relato, adoro o canal. Um beijo pra você, muito obrigada. Então... Ai, gente, viu assim o bicho? Que bicho foi? Ah, vai saber, né? Lobisomem é um mistério. Mike, tem alguma coisa aí? Tem, gente, esse negócio de lobisomem. Algum, sei lá, algum animal ou alguma coisa mesmo. Não sei se é no astral, se é o que é, mas tem alguma coisa aí. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.